Vamos falar sobre o lado emocional de quem vende. Ok, mas Moacir, isso é importante ter esse lado emocional? Não é só pelo lado de quem vende, é nas nossas vidas, quando a gente consegue engolir sapo, engolir quadrado, muitas vezes são pessoas mais propensas ao sucesso. Ter sangue frio. Pronto, é mais ou menos isso. Porque todos os dias nós somos abordados, temos situações, no trânsito, no chefe, com os colegas, com a família, com a esposa, com o esposo, com o filho. Nós temos sempre alguma situação que nos tiram da nossa zona de conforto e isso gera um certo desequilíbrio emocional. Quanto mais a gente conseguir ter esse equilíbrio emocional, mais propenso à felicidade, mais propenso também a ser propenso a se dar bem na vida, ganhar mais dinheiro, ter mais sucesso. A gente vê muito isso na televisão, quando se fala, a gente vê aqueles Vossa Excelência na câmera, né? O cara engole ali um sapo imenso, cururu, mas ele tenta se manter dentro do padrão e isso faz com que aqueles caras sejam diferentes, quer queira, quer não, eles têm inteligência emocional. E a inteligência emocional você precisa ter, eu preciso ter, todos nós precisamos ter, porque temos sempre problema. Então, mas aonde é que você se enquadra? Eu quero mais ou menos assim. Nós somos um universo que normalmente as pessoas são estatizadas assim, de 10 pessoas, de 2 a 3, ou seja, 20 a 30%, são pessoas extremamente acomodadas. São pessoas que não buscam muitas coisas. São pessoas... Você tem uma setinha aí mostrando, né, exatamente os 20 a 30% são pessoas acomodadas. 40 a 50% são pessoas medianas, nem tanto acomodadas, mas também não tanto para cima. E os 10 a 20 são as pessoas que são campeãs. Há sempre aqueles que são mais proativos, aqueles que vão para cima, aqueles que levam o não hoje, mas assim, o não aconteceu, mas ele quer dar o sim, ele vai receber o sim. O cliente fechou a porta hoje aqui, mas ele sabe que depois ele vai abrir, e bem ali tem outro que já está abrindo. É assim que tem que se pensar, tá certo? Então, o equilíbrio emocional começa quando a gente tem saber onde é que a gente se enquadra. Eu, Moacir, eu me enquadro, sempre procuro estar na ponta. E eu digo para você, procure também. Como é que chega lá? No decorrer desse curso você vai ver que tem que ser proativo, tem que buscar realmente o seu limite para alcançar o sucesso. E desde que você é concebido, você foi concebido por um espermatozoide campeão. Começa por aí. Ele brigou, lutou com milhões e milhões e milhões de espermatozoides e só ele fecundou um óvulo que você é produto desse óvulo. Então, já de imediato, você foi concebido por um campeão. Deveria ser um campeão a vida toda, mas no decorrer das nossas vidas nós somos influenciados por pais, primos, irmãos mais velhos, colegas no colégio, vizinhos, somos influenciados, que acabam nos colocando na nossa mente que nós criamos crenças limitantes. E são essas crenças limitantes que nos tiram muito do que a gente está querendo para nossas vidas. Eu vou dar um exemplo. Eu era pequeno, minha mãe não tinha paciência de me ensinar minha matemática e ela dizia, você nunca vai aprender. E eu tive dificuldade realmente de matemática, até quando eu cheguei no final naquela época era científico, agora ensino médio, e eu no final que eu vi que não tinha tanta dificuldade, bastava estudar um pouco mais. Mas aquilo era crença limitante, né? Então, todos nós temos as nossas crenças limitantes que precisamos reconhecer e ir para cima e lutar. Então a diferença entre o sucesso e o insucesso é a garra. A garra. Mas o que é garra, Moacir? Garra é aquela vontade enorme de vencer. Garra é aquela vontade que vocês assim, puxa, a garra é a base de tudo. A garra é a base para o sucesso em tudo na vida. Mas também a parte do curso muito difícil de ministrar, porque não depende de mim, depende só de você. É de você chegar e dizer o seguinte, vamos supor, rapaz, eu pare de fumar, mas por mais que eu ensine a você como tirar a garra, ou como ter a vontade de parar de fumar, por mais que eu diga algumas técnicas, algumas coisas,
É você que tem que ter a vontade de parar de fumar. Assim é a garra. Você tem garra porque você é fruto de um espermatozoide campeão. Começa logo por aí. Mas se você busca essa garra, as coisas começam a acontecer, tá certo? Não espere nada cair do céu, porque não vai cair mesmo, né? E a garra é a diferença entre o sucesso e o insucesso na vida. A garra é uma vontade enorme de vencer, né? E com todas as dificuldades que são impostas na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo, essa vontade é que vai ultrapassar. E saber que amanhã tem outros problemas para ultrapassar e nós vamos ultrapassar todos, porque só não tem jeito realmente para a morte, né? Associada à garra, há uma determinação, ao foco, determinação e garra. Esse é o tripé, tá certo? A vontade de vencer. Isso é o que importa. Vença suas crenças limitantes, porque também identifique quais são para você ir para frente. E como uma pessoa pode ser abalada emocionalmente? As pessoas podem ser abaladas por diversas vezes, até no trânsito, então o chefe deu uma bronca, simplesmente você chega para dar um carinho na esposa ou no esposo e de repente ele não está tão bem, aquilo já tirou o nosso equilíbrio emocional. Mas lembrando que o que mais tira a gente realmente do sério, tá certo? É quando existem a perda de um ente querido. Puxa vida, mas faleceu um parente que a gente gostava muito, uma pessoa que a gente amava, então isso realmente nos tira do sério, nos tira do nosso equilíbrio emocional. Mas isso é uma fatalidade, porque desde o momento que a gente nasce, nós já sabemos que um dia nós vamos partir. Então, de certa forma, a gente tem em mente, não quando há um acidente ou alguém vai embora jovem por uma questão de violência na rua, alguma coisa desse tipo. Mas normalmente é o ciclo da vida, a gente nasce e depois morre. Então a gente tem essa preparação psicológica para isso, mas atrapalha muito o nosso emocional. A segunda coisa que também atrapalha o nosso emocional é quando tem doença na família, mas isso também é uma fatalidade, né? E outra coisa que nos tira muito do sério, do nosso equilíbrio emocional, são crises no nosso relacionamento. Essas crises podem ser contornadas, né? Há uma necessidade de você entender que relacionamento é difícil. Nós, seres humanos, somos muito difíceis. E se torna mais difícil ainda quando você deseja fazer a cabeça de alguém que comece a pensar exatamente como você quer. E se aquela pessoa não se acomoda, não aceita, você não tem um convencimento para que ela trabalhe de acordo como você gostaria, então aí começam os atritos. E isso é muito ruim, porque tira. Eu sempre cito no exemplo que, assim, imagina um garoto que tem uma namorada e véspera da prova do Enem, a namorada chega para ele, já muito apaixonados, porque já estão ali namorando já há algum tempo, e a garota chega para ele e fala assim, na véspera da prova do Enem, e aí fala pro garoto, tô terminando meu relacionamento com você, nosso namoro termina agora. Puxa vida, e aí imagina como é que vai estar a cabeça desse garoto amanhã para fazer a prova. Agora imagine ainda se ela fala assim, ainda estou namorando com o fulano, aquele teu amigo. Puxa vida, ele não tem preparo psicológico para fazer uma prova, por mais bem preparado que esteja, porque essa parte de relacionamento, ela abala demais a nossa vida. Então você tem que ter muito cuidado. Relacionamento está difícil? Precisa contornar isso. Outra coisa que também nos abala, tira do sério, é quando nós entramos em crises financeiras. São dívidas. É quando as contas não fecham, quando eu tenho mais para pagar, gastar, do que receber. Então isso nos tira do trabalho, a gente não consegue nos relacionar melhor com os nossos familiares, nós não conseguimos relacionar dentro do trabalho, a gente não produz de verdade como deveria produzir, tá certo? Mas eu afirmo para você, é possível sim, isso é contornável, tem métodos para isso. Mas como é que se contorna, Moacir, crises nos relacionamentos? Bem, há relacionamentos, a maioria dos relacionamentos, ele é possível, se a maioria é possível ainda quando existe algum tipo de carinho, existe vontade de realmente estarem juntos, aí vai para o diálogo. Cede aqui, porque é uma eterna negociação. Você tem que se negociar bem com o seu outro lado, com o seu cônjuge, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo, a sua noiva, tá certo? Isso tem que ser no diálogo.
Mas tem realmente casos que não tem mais jeito. Aí você fica morando no passado com alguém que não quer nada com você e vai estar te lhe tirando, não permite que você produza. Então é aquele momento, se a gente não consegue contornar a situação, tchau, baby, né? E a fila anda. Você vai atrás de outra pessoa que lhe dê atenção. Porque você precisa, para ganhar dinheiro, para ser feliz, ter equilíbrio emocional. Tá certo? Ok? E quando eu falava de crises no financeiro, você está vendo aí na tela o meu livro, eu sou autor desse livro, Como Contornar as Crises Financeiras, que é o livro Como Negociar Sem Dinheiro. Na realidade é um manual de negociação, tá certo? Escrito por mim, e isso já vai estar na internet como um curso de negociações de dívidas, e eu afirmo para você, tudo é possível, você tem apenas que se organizar. Não pode estar, eu ganho 10 e gasto 11, eu ganho 10 e gasto 15. Impossível, tá certo? Eu ganho 10 e eu preciso então diminuir, tá certo? Eu tenho que negociar exatamente aquilo que só me cabe no meu bolso. Então, se eu tenho uma dívida, eu preciso parcelar essa dívida e essa dívida tem que ficar dentro do meu orçamento. Eu ganho 10, eu vou pagar 2, tá certo? E gasto com as minhas necessidades 8. Isso tem que fazer, tem que ter disciplina. E isso tem método para fazer isso, tá? Por isso que eu estou dizendo, afirmando para você que é contornado. Bem, cada um precisa ter sua garra. E o que eu faço, moça? E a tua garra, como é que você faz? Bem, eu primeiro faço o seguinte, eu tenho uma preparação para o meu projeto. O projeto CSP, eu venho idealizando já há algum tempo, eu já venho fazendo o CSP presencial para muitas pessoas, e eu queria colocar na internet. Eu queria que mais pessoas, depois de tanta gente gostar do curso e estar participando e dar testemunho de que é um senhor curso, eu queria colocar isso na internet. Então eu me preparei psicologicamente para iniciar o projeto. Depois eu me conscientizei da importância dele para a minha vida, né? E no meio do caminho eu esperava nãos, eu fui fechar uma parceria com alguém, não deu certo, fui fechar com outro, não deu certo. Bem, os nãos fazem parte das nossas vidas e a gente não tem que ficar desesperado ou perder o controle emocional, né? Eu também sempre busco para minha garra o apoio espiritual. Sou muito espiritual, tá certo? E eu faço análise comigo mesmo. É meio de coisa de doido, mas assim, tem um espelho no banheiro e eu vou lá e converso comigo mesmo. E aí, moça, como é que tá você, cara? Cadê o projeto do CSP? Você não disse que era para colocar e já funcionar no próximo mês? Você está atrasado, você precisa fazer alguma coisa. É assim que eu faço. É meio doido, né? Porque eu falo comigo mesmo e aí ali, entre eu, olhos nos olhos, eu comigo mesmo, tá certo? Essa terapia, eu não tenho como mentir, eu não tenho como justificar coisas diferentes. Eu tenho apenas que dizer, é verdade. Eu era para ter, naquele final de semana, ao invés de ter ido para a praia, eu devia ter ido fazer lá, escrever, ou então fazia a aula, fazia a filmagem. Então eu faço análise comigo mesmo. Eu assumo compromisso com alguém que é importante para a minha vida. E eu digo para essa pessoa, conte comigo. Vou dizer uma coisa, o CSP vai ser sucesso. O CSP vai ser, e eu vou fazer isso por você e por mim. Então, é importante a gente assumir compromisso. A meta de data, compromisso com alguém. Isso vai buscar garra. Sempre tem um plano B também. Porque quando a gente vai falar com alguém que estava esperando de alguém dizer sim, e o cara fala não, o que eu vou fazer? Já tinha pensado no plano B. Eu não fico esperando, ok, não é não. É porque, como eu sou espiritual, eu entendo que Deus está fazendo sempre o melhor para mim. Né? Pensamentos positivos. Eu não permito que na minha vida, para ter minha garra, pensamentos negativos. Vai ser sucesso. Estou profetizando sucesso. Estou profetizando sucesso na sua vida. Mas assim, você tem que dizer, amém, recebo isso, e ao mesmo tempo você vai dizer, eu vou fazer esse curso, vou me dedicar, eu vou treinar. O que o Moacir está me falando, eu vou fazer e eu vou ter sucesso. Eu vou ser um grande vendedor. Eu vou ser um vendedor da minha profissão. Eu sou médico, advogado, dentista, sei lá o que for. Eu sou vendedor de atacado, de varejo, não importa. Você tem que profetizar o seu sucesso. Tá certo? Os meus gritos de guerra, eu sempre também tenho os gritos de guerra. Bora você, deixa de besteira, não tá cansado, cara? Tem a eternidade toda para descansar. Vamos em frente, é coisa de doido, mas assim, funciona comigo. Para frente, tudo custe o que custar.
tá certo? E tem uma música também do Raul Seixas que eu sempre usava, e a outra do Cazuza, que também me influenciava para ter essa garra que eu tenho. Realmente eu sou muito aguerrido e vontade de vencer. Então, se eu quero fazer o gol, eu tenho que olhar para frente, porque realmente não se faz gol olhando para o chão, nem para trás. A gente tem que fazer, senão vai fazer gol contra, né? Tem que fazer olhar para frente. E é assim que a gente tem que fazer. Para frente, custe o que custar. Eu tinha dito, sou o único que pode impedir o meu sucesso, também sou o único que tem a chave dele. A chave fica no bolso e eu tenho aqui. Eu abro e faço meu sucesso, ou eu não abro e não faço meu sucesso. É assim que as coisas têm que acontecer. Vamos, Moacir, vamos trabalhar. Deixa de preguiça que você terá a eternidade toda para descansar. Meus gritos de guerra. Vender é relacionamento. E no final você vai assistir um vídeo que eu tenho, tá certo? Que fala exatamente sobre relacionamento. Vender é relacionamento, comunicação e técnica. Saber se comunicar, saber se relacionar com as pessoas, saber como começar um relacionamento fazendo ponte com pessoas que você nem conhece, tá certo? E é assim que vai funcionar. O lado emocional de quem vende precisa da autoestima muito para cima, tá certo? Precisa se autoestimular, como eu acabei de demonstrar como é que eu faço. Ter equilíbrio emocional é fundamental. Bote na sua cabeça. Fundamental ter equilíbrio emocional. Quando você sentir que está dando choque, vai lá fora, respira, toma uma aguinha, ou então vai no banheiro, toma um banho frio, relaxa, não entre em choque com as pessoas, porque dá muito mais trabalho depois para voltar a fazer as pazes ou querer voltar a fazer as coisas, voltar à normalidade. Identificar suas crenças limitantes também é uma das primeiras coisas que precisam ser feitas, tá certo? Identificar seus complexos de inferioridade. Você tem complexo de inferioridade? Eu, quando criança, tinha, né? Então, aquilo me acompanhou, perdão, me acompanhou durante a minha adolescência toda. Eu tinha complexo de inferioridade. Então, a gente precisa voltar a ter autoestima para acabar com os complexos de inferioridade. O que mais nos coloca para baixo na inferioridade é quando a gente tem menos cultura, menos conhecimento. Porque a partir do momento, pode ser o mais feio que tiver, tá certo? Você, se tiver cultura, se tiver conhecimento, se tiver dinheiro, os complexos estão indo todos embora, né? Feliz é aquele que trabalha no que gosta, é verdade? Sim. Trabalhar naquilo que a gente gosta é muito bom, principalmente se estiver ganhando dinheiro. Feliz é quem tem Deus no coração e segue seus ensinamentos. Feliz é quem transfere as suas responsabilidades, não transfere as suas responsabilidades para Deus. Porque tem pessoas que falam assim, Deus é que sabe, Deus é que sabe. Não, Deus te dá apoio, mas não exatamente Ele vai fazer. Ele destrava a porta, mas é você que tem que pegar a maçaneta e abrir. E se estiver com muita dificuldade, ele destravou. Aí você força um pouquinho que você vai entrar, e aí é assim que as coisas começam a ser abençoadas na sua vida. Feliz é quem não tem dívidas, mas se tiver, aquele meu livro ensina tudo sobre como negociar dívidas. Fala sobre cartão de crédito, sobre imobiliária, sobre empresas grandes, empresas pequenas, agiotas, tudo. A gente fala sobre como negociar dívidas e digo para você, é tudo contornável. Meu amigo, só não se resolve quando a morte chega e a gente parte dessa para outra, que deve ser um pouquinho melhor. Mas aqui também é muito legal, porque dá para a gente ser muito feliz. Feliz também é quem tem uma família estruturada. Então lute para ter uma família estruturada, porque dá uma enorme diferença. Então a negociação, a princípio, só com o cônjuge, mas depois tem negociações com os filhos. É assim, mas sem ceder no papel, sem abrir mão do papel de pai ou de mãe. Feliz é quem tem uma poupança e alimenta todos os dias. Esse mês eu depositei 50, no próximo mês 100, no outro 500, no outro 100. E assim vai fazendo, alimentando diariamente, porque isso é um filme, como se fala, dinheiro chama dinheiro. Então você tem um pouquinho de dinheiro, vai chamar mais dinheiro para você. Feliz é quem consegue crescer um pouco todo mês. Então você consegue crescer financeiramente, consegue também crescer no conhecimento. Feliz é aquele que não pensa como pobre. Quem tem pobreza dentro de si jamais deixará de ser pobre e conseguirá melhorar de vida. Porque na realidade ser pobre, eu entendo que não eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Não. Muitas pessoas eram pobres, mas muitas pessoas conseguiram sair da pobreza. Não deixar como desígnio de Deus que você ou alguém que você conheça não tem dinheiro é porque Deus quer.
Não, Deus não quer isso. Apenas você nasceu numa situação, numa casa mais humilde. Mas Deus está te dando, se der condição de saúde, tá certo? Então, vá para cima, não espere. Vou passar agora um vídeo do Arnold Schwarzenegger, que você vai ver, quando a gente quer, a gente consegue. Quer ter sucesso, ganhar dinheiro? Procure ter sua vida equilibrada emocionalmente, principalmente tendo uma família estruturada, muita conversa e pouca diversão. Não vou dizer que não tem nenhuma discussão, porque isso não existe. Sempre vai ter uma discussãozinha, mas muita conversa, muito diálogo, tá? Faz isso. Bem, nós chegamos aqui no nosso exercício e vendo ali a história do Schwarzenegger, e ele fala assim: levanta, tem que se levantar. E tem uma música também que, falando de gritos de guerra, uma música que fala assim: levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconheça a queda, mas não desanime. Levanta, sacode a poeira e dê volta por cima. Isso fazia parte também, nos momentos mais difíceis da minha vida, e eu dizia: eu tenho que levantar, eu tenho que ir para cima. Bem, o exercício é: crie seu método de garra. Falei alguns meus aqui. Tem alguns que quem já jogou futebol, voleibol, tem alguns gritos. Escolhe o seu, aquele que você vai gritar assim: eu vou para cima, o dia não tá legal, não acordei bem, mas eu vou para cima. É isso que você tem que fazer, tá certo? Então, relacione aí, imprima isso aí, bota não escreva, não só no computador, tente memorizar escrevendo, porque é uma maneira de se gravar mais fácil, tá certo? Identifique as suas crenças limitantes e escreva do lado o que você pode fazer para superá-las. Da mesma forma como eu falei das minhas crenças, você deve ter as suas e já identificou, já escreve do lado: eu preciso corrigir isso. E de imediato já começa a corrigir, tá? Identifique também os possíveis complexos e escreva ao lado o que você pode fazer para superá-los. Bem, mas de repente esmoreço e fico para baixo, o que eu devo fazer? Bem, isso aqui você vai ver no decorrer do nosso curso, mas lá no final eu vou dizer o que você vai fazer para, quando esmorecer, você reagir. Tá bom? Valendo? Vamos agora para outra aula? Te aguardo, mas só depois que você fizer seu exercício. Fica bem.